Bom dia a todos. Estamos aqui novamente na nossa TPC quinzenal agora, né? Do dia 13 ao 17 de junho. Está comigo aqui a Débora, ela é de anos iniciais. Nós vamos falar sobre a ludicidade na língua portuguesa, né? Como retomar um pouco de recuperação na aprendizagem, né, desde os anos iniciais até o ensino médio. A gente vai tentar, né, englobar tudo isso. Infelizmente, como não é ao vivo, vocês não vão poder interagir conosco. Ela é uma ATPC gravada. Então, nós temos na equipe aqui a supervisora Rita, a Débora de anos iniciais, a Rose de anos iniciais também, eu, Thelma, e a Vânia, que é de matemática, né, dentro dessa equipe que trata sobre recuperação e aprofundamento. Agora nós somos PEC, né, professor especialista em currículo. Já tiramos aquela ideia do PCNP, agora nós somos PEC. Então vamos lá, né? Então, vou fazer a minha descrição física, né? Eu tenho a estatura de 1,58 m, meu cabelo é cacheado, castanho, e ele bate até a altura do ombro. Eu estou trajando uma calça jeans e uma blusa cinza, né? Hoje eu coloquei para esquentar um pouquinho aqui o pescoço, um cachecol. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Débora, PEC anos iniciais. A minha estatura também é baixa, não fico tão atrás aí da Thelma. 1,60 m, também cabelo cacheado, castanho, né, cor escura. Na altura do ombro, estou com a calça preta e uma blusa cinza, ok? Vamos lá, Thelma. Então, como eu já falei, né, o tema é a ludicidade na língua portuguesa. No nosso percurso formativo de hoje, nós vamos usar uma sensibilização, destacar as atividades lúdicas da língua portuguesa, apresentar as características da leitura dramática. Essa leitura dramática ela pode ser uma técnica usada desde os anos iniciais até o ensino médio, né? Ensino médio também os alunos gostam que o professor leia para eles. Faremos uma atividade reflexiva e o encerramento. Nossos objetivos. Quais são nossos objetivos, então? Compartilhar algumas atividades lúdicas de língua portuguesa, analisar as características do texto dramático. As habilidades. Essa habilidade, né, a primeira que nós colocamos aqui é do 4º ano. Ler e compreender diferentes textos dramáticos, identificando marcadores de fala das personagens e de cena. Outra habilidade que percorre o 3º ao 5º ano é identificar a finalidade comunicativa de textos dramáticos, sua organização por meio de diálogos entre os personagens e os das falas e cenas. Nós temos uma habilidade que percorre o 1º até o 5º ano, que é localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. E eu diria que essa habilidade ela vai também até o ensino médio, né, as informações explícitas. Mas ela está identificada aqui como uma habilidade que já inicia lá desde do 1º aninho. A habilidade dos anos finais, né, do 6º ao 9º, apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, da participação em discussões sobre temas controversos ou polêmicos. Então, aqui desenvolve a oralidade, né? Observem que quando a gente argumenta e apresenta um contra-argumento coerente, é a habilidade da fala, respeitando os turnos. E essa daqui da 1ª série do ensino médio percorre até a 3ª série. Produzir
apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e dança, exposições. Aí entra, né, resenhas, vlogs, podcasts literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, exines, etc. Um mundo de gêneros, né, que nós temos hoje. E sabe lá, né, quais são os gêneros que ainda vão ser produzidos, né, no futuro. Aqui eu destaco, né, para essa leitura dramática, né, onde que está a leitura dramática? Em tudo isso, né, quando nós estamos lendo com interpretação, né, nós estamos dramatizando também. Então, eu passo a palavra para a Débora. Bom, nesse instante, né, nós vamos dar aí um minutinho para que você, professor, possa se organizar referente ao seu material. Bom, vamos lá então com os materiais em mãos. Nossa sensibilização, uma frase de Cora Coralina. Tenha sempre um livro ao alcance do seu tempo. Já falamos aqui em ATPCs passadas, direcionadas aos professores dos anos iniciais. A rotina diária já faz parte dos anos iniciais e geralmente ela ocorre nos primeiros minutos da aula. Então, é um momento de apreciação da leitura, até porque muitos dos nossos estudantes só têm você, professor, como exemplo leitor. E em uma outra TPC, nós falamos sobre a importância de analisar os gêneros, se o gênero está de acordo com a sua faixa etária. Nós vimos aqui que temos habilidades que passam, né, temos habilidades específicas por segmentos, e temos as maiorias dos anos iniciais, que elas iniciam no primeiro aninho e elas caminham até o quinto ano. Então, que o nosso estudante ele possa ser um apreciador também da leitura. O ler por ler torna-se atividade muito dificultosa, né? O trabalho, o desenrolar não é tão fácil. O ler por apreciação, o ler por rir é fenomenal e nós sabemos disso. Nós temos literaturas com esse objetivo, mas nós queremos que o nosso estudante ele seja de fato um leitor. Não é só a leitura, né, a fluência na leitura, mas a compreensão também, a compreensão de mundo. O ano passado nós falamos muito na trilha antirracista sobre o livro Quarto de Despejo. Talvez eu esteja enganada pelo período, mas se eu não me engano ele foi escrito na década de 60, se não me falha a memória, tá? E eu vi que uma das professoras do ensino médio trouxe a leitura para debater em sala de aula. E parece que é um tema tão longe da nossa realidade, mas se você já leu Quarto de Despejo, ele fala sobre a fome. E nesse momento qual nós estamos passando, o contexto mundial, Covid e demais situações, nós sabemos que a fome ela não foi escassa. E às vezes ela está presente na vida de muitos estudantes. Então eu vi que foi um meio até sensível de tratar esse assunto com essa turma, né? Fica aí como dica também. Não sei se você já leu, tá, professor? Eu já li nas minhas férias para apreciação. Bom, nós temos algumas palavras-chave.
Os coordenadores que participam dos nossos encontros já estão acostumados. Nós sempre tentamos trazer uma palavra-chave para fixar o assunto, o tema do nosso encontro. Aqui nós temos algumas. Temos as emoções. O livro desperta emoções. Você já leu, professor, algum livro que despertou emoção em você? Temos a empatia. A leitura em voz alta, atrelada e associada à dramatização, à entonação. Temos a apreciação da leitura também. E quantas histórias tratam dos relacionamentos cooperativos? Então, quando nós vamos visitando até a BNCC, em meio às 10 competências gerais, nós temos muitas das quais trazem a leitura relacionada ao dia a dia, ao convívio no ambiente escolar. E eu creio que aqui o nosso foco hoje, a dramatização, a entonação, a leitura dramática, que faz parte da leitura em voz alta. Mas que nós temos como objetivo formar leitores, apreciadores, sim, dessa leitura. Ok? Com certeza, algum livro que já marcou sua vida. Eu já comentei aqui que um dos livros que marcou minha infância foi o livro das Reinações de Narizinho, né, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. E com certeza, se você parar agora para refletir, algum livro que marcou sua infância também, não é mesmo? Bom, passando aqui, material de apoio. O material de apoio, as habilidades estão baseadas na BNCC, o currículo paulista, o qual nós temos acesso via site da EFAP, né? E nós temos o material, a sala de leitura, o qual a maioria se organiza e disponibiliza aos professores uma caixa com diversos gêneros literários. Vou focar aqui nisso, diversos gêneros literários. A maturidade para compreender o tema, compreender o assunto. Então, esse cuidado é necessário. Eu nunca fui para a sala de aula sem ler o livro antes. Eu sempre gostei de realizar a leitura dramática com eles. E isso era fenomenal. E eu lembro de um livro com a turminha do 3º ano, na Escola Otávio, aqui na Nova Americana, e que eles falaram assim: professora, você sempre leu o livro antes? Leio. Ah, então você sabe a hora de nos dar o susto? Você sabe a hora de mudar de voz? E eles lançaram um desafio. Professora, vamos ler um livro novo juntos? Eu refleti, fui lá tentar ver que tipo de livro, de tema que eles queriam, e até uma indicação aqui de livro que nós vamos dar depois, que nós fizemos a leitura da verdadeira história dos 3 porquinhos, uma das versões. Eles estavam naquele momento aprendendo sobre as versões dos contos. E foi muito interessante que eles falavam assim: olha, professora, é tão gostoso ver que você também fica surpresa como a gente. Então é uma troca muito legal com a nossa sala. O nosso foco, então, é a leitura dramática. Trazendo como recursos, nós falamos no último TPC sobre ludicidade matemática também. Então, nós queremos trazer mais ferramentas para os projetos de recuperação, o qual estão sendo desenvolvidos nas unidades escolares. E mesmo que você não esteja com um projeto de recuperação cuidando de uma turma específica, você precisa ter outras ferramentas. Então, nossa intenção é apresentar outras ferramentas para auxiliar a sua aula. Bom, aqui, o Aprender Juntos, ele vem do diagnósticos e instrumentos de avaliação. Nós sabemos do mapa de classe, sondagem numérica, entre outros. Realizamos os reagrupamentos. Eles são temporários por habilidades, porque o estudante, a gente sabe que ele pode avançar em um tempo mais curto do que aquele projeto esteja ali, né, para ser desenvolvido, e as atividades são personalizadas, então eu não posso trabalhar o mesmo que o meu material do currículo em ação trabalha. Eu posso trabalhar um tema? Posso, mas eu não posso trabalhar o mesmo livro, a mesma página, a mesma atividade, senão torna-se algo maçante.
maçante. Nós precisamos ir além. E as atividades, elas são adequadas, sim, às necessidades de aprendizagem. E nós já vivenciamos com os coordenadores dos anos iniciais e anos finais das escolas que atendem o sexto ano, oficinas de como realizar esse reagrupamento e exemplificamos naquele instante as atividades lúdicas de matemática. Então, por isso, estamos aqui retomando o tema com a ludicidade na língua portuguesa. Aqui temos também os diagnósticos, identificar o quantos estudantes serão reagrupados, analisar os resultados das plataformas, as avaliações externas, aí como um todo, os reagrupamentos temporários por habilidades. Então, nós temos que ter em mente que trabalhar muitas habilidades num período muito curto não é viável. E que um estudante, ele pode, em uma semana, 2 semanas, já superar essa defasagem. Então, ele pode ser reagrupado. E quando nós falamos de recuperação e aprofundamento, nós sempre nos atentamos à palavra recuperação. Mas e o aprofundamento? Posso citar aqui, né, as nossas colegas de núcleo pedagógico da educação especial, o qual diz, né, sempre traz na fala delas, nas formações, professor, tem aquele aluno que está muito agitado aqui na sala de aula, porque às vezes aquela atividade não está sendo desafiadora. Então, nós temos que nos preocupar com o aprofundamento desses estudantes que estão indo além também. E voltando às atividades personalizadas, sim, para que seja um momento prazeroso, buscando a interação desse estudante, que ele se envolva nessa atividade. Como eu usei uma das palavras-chave que já me veio agora em memória, o engajamento dos nossos estudantes. O nosso foco, ele precisa ser esse, o engajamento dos nossos estudantes. Então, as atividades precisam ser personalizadas sim. A leitura dramática, ela não é um termo novo, nós sabemos disso. Mas, em muitos momentos em nossas formações, nós precisamos retomar alguns assuntos. Então, por isso, nós trouxemos leitura dramática como tema da TPC. Passando aqui, Thelma, com você? Oi. Eu ia até acrescentar aí que nós vemos tantos TikToks, né? No Instagram, a gente vê os TikToks, né, sendo compartilhados aí no WhatsApp, etc., em que eles usam, né, essa interpretação, essa leitura dramática, colocam desenho, colocam a voz de outra pessoa, fazem colocam uma música de fundo, é todo um roteiro, né, que estimula a criatividade, a interação com essa narrativa que eles estão tentando contar. E fica muito engraçado, fica muito lúdico até, né? Então, a língua portuguesa, ela está aí para isso, para melhorar a comunicação, melhorar, atingir na conversa, né, o seu objetivo, né? Qual é a sua intenção no discurso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ludicidade na língua portuguesa. Estou trazendo aqui uma sugestão de atividade que você pode usar tanto no sexto ano, né, e com as adaptações indo para o ensino médio. Histórias fantásticas, né? Esse é um exercício, né? É um jogo que tem cards. Você tem um material em PDF que você pode recortar, né, imprimir, recortar, colar numa cartolina ou no papel cartão para que ele fique mais duro, né, o card. E se quiser também plastificar, né, colocar um plástico em volta para durar mais, para manusear na sala de aula, fica legal. Ele está, né, nas nuvens, então não demora tanto. Olha lá, vamos lá. Então, esse jogo, ele tem um manual muito fácil de o professor acompanhar. Se você, né, também tiver a ideia
de compartilhar esse jogo com os estudantes, eles podem jogar em casa com os pais. Ele assemelha-se um pouquinho ali, assim, naquela ideia primeira do RPG, porque você tem que contar uma história. E aqui nós também temos vários níveis. Então, conta aí sobre o jogo, né? As instruções, as habilidades, é muito interessante isso, porque você, olha, desenvolve criatividade, imaginação, linguagem e escuta. Uma das habilidades que a gente colocou lá no início nos nossos slides, né, que é essa habilidade de escuta, de você parar para ouvir e depois o outro parar para você poder falar. É uma habilidade que a gente vê que às vezes até o adulto não consegue, né? A gente tem que ir numa reunião, né, pedir a palavra e ficar esperando, esperando. É uma habilidade que precisa ser bem reforçada. A faixa etária, vocês estão vendo aqui que a faixa etária é muito básica, né? Muito ali dos anos iniciais. Porém, você pode fazer as adaptações necessárias, né? As cartinhas do jogo, né? Então você tem aqui as cartinhas, né? Quem, faz e mas. Né? Então, com cores diferentes e, né, dentro dessas instruções que são o jogo. Então, aqui, dando uma observada nas cartas quem, né? Quem é a personagem, né? Quem? Um abacaxi de óculos escuros. Quem? Uma beterraba estilosa. Então, é bastante criativo quem, né? Que personagem que é? Um apresentador de TV. A carta faz. Então, olha, faz. Andou de monociclo, né? Aprendeu a tocar violão, tropeçou em uma pedra. Então aí você já começa a entender como que você vai contar a história. E você vai dando ritmo, né, na adaptação que vai ser dependendo da sua sala, né? E tem o mas, que é o clímax, né? Toda a situação, quando você vai fazer uma narrativa, você tem que ter um clímax, né? Mas esqueceu de escovar os dentes, mas seu cadarço desamarrou. Tive um ataque de risos, né? Não sabia dançar. Então, esse mas aí é um contraponto. Há também aí o espaço para as cartas em branco. Por quê? Porque nós temos os alunos avançados, né? Nós temos, assim, o ensino médio que pode também brincar com esse jogo, né? E essa carta em branco fica a critério ou do professor já de lançar alguns desafios, ou do estudante, ele mesmo com a criatividade dele, colocar ali o quem, o faz e o mas. Aí você pode jogar com a família, como eu falei, né? Se os estudantes, se você compartilhar com os estudantes, ele pode levar para casa e brincar em família, que é bem legal, incentiva. Né? Você pode, no sexto ano, pedir para desenhar e pintar também. Isso daí vai da sua adaptação. Aí você pode fazer coleção de personagens, histórias com o corpo. Ele traz várias alternativas, né? Para você ir jogando. Aqui você tem o guia, tem o faz de conta, escreva a sua história e o teatrinho. Então, nesse guia, né, você vai observando que não é um material limitado. Você vai usar as cartas e, de acordo com o andar da sua classe, né, você vai conseguir atingir o objetivo que é entender, compreender, né, falar, ouvir, estimular essa criatividade, a noção de espaço, se for o teatro, é lógico, né? Então, até os argumentos, né? Por que eu decidi que o meu personagem seria assim, né? Então, até nessa questão dos argumentos, é
bem legal. Então vamos lá. Esse daqui é um material risque, leia, construa frases e histórias. Então você também tem aqui palavras, né? O vocabulário, ele pode ser esse daqui, né? Você pode explorar esse vocabulário que está aqui no jogo, e você também pode explorar um vocabulário que você acha que os alunos não estão dominando. Então, se é no ensino médio, é um vocabulário mais voltado para física, química, matemática, que é um vocabulário biologia, por exemplo, tem algumas palavras que são em latim, você pode, por exemplo, usar alguma dessas palavras aqui nesse jogo, construir esse jogo junto com os alunos. Então, aqui, né, sempre a gente procura mostrar que o material ele está protegido por direitos autorais, né? E então aqui pede-se para que divulgue, né? Mesmo de forma gratuita, que divulgue quem é o autor. Então, a sugestão aqui do jogo, lógico, é sempre sugestão, o professor ele pode fazer as adaptações que ele achar necessárias na sala. Você tem 3 sugestões aqui, né? Então, primeiro, né, a mesma coisa daquele outro jogo, imprime, né? Se for uma impressora preto e branco, dá uma corzinha, pede para os alunos ajudarem a colorir, coloca num papel cartão, né? Plastifica, fica bem legal se você cuidar aí desse jogo. Então, olha só, a sugestão aqui é que você tem que ter um tabuleiro. Mais abaixo, nesse mesmo material, você vai ter o tabuleiro, que é esse daqui. Leia, construa as frases da sua história. E você vai ter esse dado também para cortar, né, dobrar com as cores. Essas cores, elas se referem ao tabuleiro. Então, volta lá para as regrinhas. Vocês vão observar que nas regrinhas, ele tem mais ou menos assim um nível. Então, destacando essa ideia de níveis que você tem na sala de aula. Cada jogador, na sua vez, lança o dado, procura no seu tabuleiro um quadro com a cor sorteada, lê e risca a palavra. É lógico que se tiver plastificado, pode riscar e depois apagar, né? Uma caneta hidrográfica. Ganha o jogo quem completar primeiro uma linha inteira. Observação: se for sorteada uma cor que não tenha mais disponível no tabuleiro, passa a vez para o outro jogador. Aí a sugestão 2. Cada jogador, na sua vez, lança o dado, procura no tabuleiro um quadro com a cor sorteada, lê as palavras, forma uma frase oralmente com elas e risca. Então aí você vê que é gradativa, que é uma sugestão já com outro nível. Aí as mesmas observações, tá? A sugestão 3, né? Também o jogador lança o dado, procura no tabuleiro o quadro com a cor sorteada, lê, constrói oralmente ou por escrito uma história com as palavras e risca o quadro. Então, aqui você pode, né, como eu falei, fazer as adaptações que você achar necessárias para melhorar ali a interação com os alunos. Esse material vai ficar todo disponível para vocês depois, tá? Aí você tem esse jogo dos porquês, que é um jogo que o estudante ele vai brincar, vai completar a frase com porquê junto, separado, com acento, sem acento, e depois ele dá uma pontuação. O segundo site, né, você tem o jogo que é um quiz, né? Então ele é gramatical também. O terceiro site são palavras cruzadas,
que eu acho bastante interessante, né? Porque às vezes o aluno já tem um certo avanço, né? E você pode escolher um, um nível de acordo com a produção do aluno em sala de aula, que você já reconhece ali o nível dele. Então, palavras cruzadas é um coringa. Também caça-palavras, né? E aí você pode até colocar as palavras que você gostaria que fossem usadas. A bruxa dos acentos nos ajuda a compreender, né, a nova acentuação gráfica, né, que até os professores têm dúvidas, né, não é porque é professor que sabe tudo. Nós temos que nos recorrer muitas vezes ao uso do dicionário para saber se ainda está válido aquele acento ou não, né? Mas é bem legal esse jogo, vocês vão gostar. E a última dica é trabalhando com pontuação. É bem legal esse jogo aí, em que aí você pode fazer também uma brincadeira com os alunos que, de acordo com a pontuação, também muda a entonação, a dramatização, né, a nossa leitura. Você gostaria de falar alguma coisa, Débora? Thelma, a pontuação é interessante porque a turma do terceiro e quarto ano, que começam as construções, os recontos, primeiro o oral dos contos de fada e depois nós vamos para a parte, a estrutura textual, eles têm muita dúvidas. E a maneira, um dos meios de sanar isso é com as correções em sala de aula. Mas pensando em atividades lúdicas para um período de uma recuperação, eles brincam e aprendem. Então, torna-se bem atrativo para essa turminha também. E eu creio que quanto mais velhos eles vão ficando, essa questão da competitividade é viável para todos os segmentos, não é mesmo? Porque, assim, nós vamos chegar numa fase que eles não querem mais errar. Eles querem acertar, querem ser os ganhadores. Então, até aí como uma gincana, uma atividade aí, uma disputa. Nós temos tantos meios de trabalhar. Hoje, com a sala de informática, a maioria das escolas, eu sei que com as suas limitações, mas possuem um acesso aí. Então, vale a pena. É uma atividade aí, uma dica muito interessante. E eu acho também, Débora, que essa competitividade é sadia, porque o estudante ele vai para a sociedade bobinho, ingênuo? Não, ele vai encontrar na sociedade pessoas competitivas, ele vai ter que aprender a perder, que isso é importante para a nossa vida, lutar pelas suas conquistas, né? Porque se ele perdeu hoje, ele pode ganhar amanhã. Isso é muito saudável, né? O ser humano precisa desse brilho da competição para poder alcançar os sonhos também, não é mesmo? É que a gente se diverte, mesmo com coisas assim, né? Mesmo os alunos de ensino médio, eles olham para isso, né? E eles interpretam como uma brincadeira gostosa. O exemplo que eu dei no início sobre a leitura do quarto de despejo foi uma atividade com o ensino médio. E eu achei interessante que a professora, né, ela montou um painel com as frases impactantes do livro. E ela montou um painel, Thelma, com o coador de café. Então, ela escreveu no coador de café várias frases, deve ter sido realizada com os alunos, essa escolha, e ela fez, então, depois a leitura também com eles. Então, assim, eu penso até que na exemplificação, eu trouxe 3 livros, e o quarto de despejo, ele dá para trabalhar com ensino médio também. Então, eu achei muito interessante a forma o qual ela retratou. Olha só, né? Um livro que ele é muito recomendado para o ensino médio, que é Revolução dos Bichos, ele também pode ser usado, né, lido, né, como atividade no fundamental, nos finais.
né? Só que maturidade diferente. Esse livro, quando você lê com os estudantes, né, você tem um foco nos anos finais, atividades nos anos finais diferentes, por causa da maturidade. E no ensino médio, você já consegue fazer um projeto maior, né, mais questionador, né, com foco até, às vezes, na política, com foco em filosofia, e é tão gostoso. Passando aqui, ele traz, então, né, Thelma, alguns exemplos. A Dona Chiquinha, a mexeriqueira de Chique-Chique, ela faz parte da coleção Ruth Rocha, em um livro ao qual ele traz outros contos também, como O Menino e o Burro. Eu já li essa história com eles e a trama dela é muito interessante, porque a Dona Chiquinha é conhecida como a mexeriqueira. Qual é o motivo disso? E eu não posso contar o enredo todo, fica aí como dica, para aguçar até a curiosidade de todos. Ela termina sendo vítima de uma peça. Então, uma pessoa muito próxima a ela termina aí pregando uma peça nela, o qual a faz refletir sobre fazer essas fofocas. É muito engraçado. O Mistério de Feiurinha, tá? Do Pedro Bandeira, Thelma, quando nós falamos para os anos iniciais da leitura dramática, teatro de leitores, ele é o primeiro livro que nos vem em mente, porque nós já utilizamos ele inúmeras vezes. Sei que em muitas escolas, retomando do período pandemia, aulas online, talvez ainda não conseguiram trabalhar essa leitura, então fica como dica. Também, assim, é fantástico a descoberta final, o final do enredo aí dessa história. E aqui, como eu disse anteriormente, eu trago a verdadeira história dos Três Porquinhos. Ele é uma releitura do conto, uma releitura dos contos de fadas muito conhecido pelas crianças. E, como eu disse a vocês, eu já conhecia, sabia da existência do livro, mas eu ainda não tinha feito a leitura, não tinha realizado a leitura, e veio para mim como desafio, com a minha turminha do terceiro ano, que eu lesse para que eu sentisse todas as emoções com eles. Então, foi muito interessante descobrir realmente a história dos Três Porquinhos. É uma versão fenomenal, fica aí como dica também. E nós temos outros textos, outros contos também que nós poderíamos agregar aqui e que fica aí para a próxima formação. E nós desejamos sempre trabalhar com vocês muitas propostas, porque nós sabemos que no período de formação, as oficinas, elas são os pontos mais altos, porque dali surgem inúmeras ideias e adequações para as nossas unidades escolares. Então, nós estamos trazendo o tema e ele não é um tema fechado, professor. Você sabe a realidade da sua sala, você sabe melhor do que eu. O que eles necessitam? É a leitura em voz alta, é apreciar um novo gênero literário. Então, nós pedimos aí que vocês pensem com carinho. E até nisso, tá, Thelma? Eu vou correr aqui o slide. Fica a nossa reflexão. Professor, quantos livros você já leu no decorrer aí desse semestre? Mas quantos livros você leu para apreciação e não por obrigação? A formação continuada, ela faz parte, né? Protagonismo sênior. Mas às vezes nós esquecemos de ler por prazer. Então, assim, que fique essa pergunta norteadora. Quantos livros você já leu por prazer?
Bom, então aqui nós deixamos as referências, como dito anteriormente, o material ele é encaminhado, né? Vamos falar corretamente, ele é encaminhado para as unidades escolares através do boletim do núcleo pedagógico, ok? E o nosso obrigada a todos, né, Thelma? Eu agradeço, vou me despedir aqui e deixar que a Thelma também possa fazer a despedida. Obrigada, pessoal. Obrigada, Thelma, pela parceria. Obrigada. Obrigada por, né, por assistir-nos e obrigada pela companhia até agora.